Boa noite Adriane, boa noite Ana, boa noite Ruth, minha querida, sejam bem-vindos. Que bom ver vocês, sejam bem-vindos. Bem-vindos à minha casa, que nas 2 últimas semanas estou fazendo a live direto daqui e seguirei por mais alguns dias trabalhando daqui de novo de casa, então sejam bem-vindos, que bom ver vocês, que bom que vocês estão chegando para que nós possamos falar de relacionamento. Bom demais, né? Selecionei aqui várias perguntinhas que vocês me mandaram para que a gente possa bater um papo, para que a gente possa entender, para que a gente possa desmistificar alguns pensamentos, algumas conclusões que nós temos em relação a esse assunto. Eu acho que talvez não a live inteira, mas sempre a gente consegue tirar alguma coisinha, né? Sempre o nosso coração agradece por alguma coisinha ou outra falar daqui, um insight ou outro. Então é bom demais. Com certeza, como vocês sabem, eu preciso fazer a live nesses horários mais cedo por causa do Henrico. Então sempre a live ela é salva. Depois eu deixo no IGTV e também depois vai pro meu canal do YouTube, tá? Então fiquem tranquilas. Quem não pode assistir hoje, quem não puder ficar aqui comigo até o final, a live vai estar salva sim. E eu vou colocar tanto no IGTV quanto no meu YouTube, ok? Que gostoso estar aqui com vocês mais uma segunda-feira. Tô vendo as mensagens que vocês estão me mandando. Gente, lembrando sempre, né, os meus recadinhos permanentes de toda a live. Eu não peço dinheiro para ninguém no WhatsApp, não fico mandando mensagens, tá? Então se cuidem com isso, com esses golpes que vem acontecendo. O único grupo que eu tenho é o meu grupo do Telegram, onde praticamente diariamente eu mando alguns insights lá por áudio, alguma reflexão que eu vou tendo durante o dia, então vou mandando lá. Esse é o diferencial do Instagram, que lá eu consigo fazer coisas bem ao vivo mesmo, bem momentânea. Então, se você tiver a fim de participar do meu canal Telegram, lá na minha biografia tem um link, mas não existe outro grupo que sou eu que faça, sou eu que comando, muito pelo contrário, tá? Então tomem cuidado com esses golpes que vem acontecendo, tem muita gente usando o meu nome, minha imagem do Henrico, para pedir dinheiro, beleza? Depois eu posso colocar lá postar para vocês o link do Instagram, o link do Telegram, que daí vocês vão diretão para lá, para que vocês possam fazer parte também do meu canal. Combinado? Ah, outra coisa que eu não esqueço de falar. Adoro quando vocês tiram um print, que vocês postam participando da live, tá bom? Adoro ver vocês, adoro conhecer a carinha de vocês de pertinho, porque vocês me conhecem tanto e acaba que é pouquinha gente que eu conheço mesmo, que eu converso, então eu adoro poder ficar mais próxima de vocês, tá bom? E aí, hoje eu não perguntei como que tá a minha imagem, como que tá o meu som. Semana passada eu tive um problema que eu não sei se era o Instagram ou o que foi, mas me contam como que tá a imagem e como que está o som. Vou esperar vocês responderem pra gente começar a live. Mila, querida, um beijo pra você. Jaque, beijos em vocês, meninas. Vocês fazem a diferença sempre aqui no Instagram. Que bom, fiquei com medo de hoje estar ruim também. Semana passada, sei lá o que deu nesse Instagram, tava aqui com o mesmo celular, mesmo tudo, e não deu certo. Mari, SOS Amor Próprio, querida, adoro ela, adoro as postagens. É um Instagram que vale a pena seguir e estar diariamente lá, SOS Amor Próprio, da Mari. Show de bola. E bora falar então sobre relacionamento? Ultimamente eu sempre colocava um tema específico para live, né? E abordava aquele assunto durante 1 hora. Mas eu via que acabava que muitas pessoas,
mesmo sendo 1 hora, né, de conversa, algumas pessoas ficavam se sentindo um pouco vazias, elas saíam um pouco vazias daquela live. Foi por isso então que eu voltei a abrir as perguntas para a live. Não abro elas aqui no momento, mas eu deixo lá para vocês e depois eu vou escrevendo, vou selecionando. Por que que eu seleciono? Pessoas viram e mexem e falam, mas você não me responde, não me responde, não me responde. Às vezes, ou muitas vezes, ou todas as vezes, eu não respondo a sua pergunta específica, mas eu respondo de uma outra pessoa que é a mesma pergunta que a sua resposta está ali. Então é isso que eu vou fazendo, eu vou pegando as perguntas que mais saem e vou respondendo. Talvez na hora que eu vou falar a pergunta não seja a sua, não seja como a sua, mas presta atenção, que tem um contexto. Presta atenção que às vezes você acaba ficando chateado, mas eu tô a live inteira respondendo o que você queria, tá bom? Não tem como, pessoal, eu responder tudo, nem aqui hoje na live, nem na caixinha de pergunta, eu vou selecionando. As que mais saem, as que são diferentes, eu vou pegando assim. E às vezes parece que eu não respondo uma única pessoa, ela sempre manda, eu não respondo, mas não é isso. Aliás, não tem nem como eu ficar vendo isso de tanta pergunta que eu respondo. Ok? Lindas. Gente, aqui tá um calor mesmo com o ar-condicionado ligado. Tô vendo lá o Henrique e o Lucas estão pra lá pra não fazer barulho. Não consigo ver eles daqui. Estão brincando. Bora lá? Então vamos falar sobre relacionamento. Eu achei muito legal que hoje nos comentários colocaram 2 perguntas que ninguém tinha feito ainda, ou que na verdade às vezes a gente acaba nem se preocupando com aquilo, que é sobre o nosso passado, que é sobre a nossa relação com os nossos pais. O quanto isso interfere, ou se isso interfere. De novo, eu esqueço de marcar quem manda as perguntas, e foram 2 meninas que me mandaram e eu marquei aqui. Então, assim, eu achei extremamente legal, porque às vezes a gente só quer mudar o nosso presente, mudar os nossos comportamentos, mas a gente não pensa, a gente não presta atenção que às vezes por trás daquele comportamento ou daqueles comportamentos tem várias outras coisas que nós precisamos estar ajustando para que possamos mesmo realmente chegar a uma mudança concreta. Então elas fizeram, eu vou tirar os comentários já, elas fizeram essas perguntas do nosso passado, se essas relações que não são bacanas ou não tão bacanas, ou mesmo as bacanas, interferem nos nossos relacionamentos. Eu sempre falo para todos os nossos pacientes, para todos os meus pacientes, que tudo que a gente vive lá atrás, seja na nossa adolescência, seja na nossa infância, seja quando nós somos bebês e até mesmo na gestação, respinga hoje de alguma forma. Como assim respinga? Porque nós passamos o nosso histórico, nós passamos coisas boas, nós passamos coisas legais, coisas sensacionais, coisas muito tristes, coisas difíceis, nós passamos às vezes por bullying, que está aqui na pergunta, nós passamos por ofensas ou por rejeições dos nossos próprios pais ou de algum colega, dos nossos irmãos, avós, seja lá o que for. Então, tudo que nós vivemos na nossa história, no nosso caminhar, hoje respinga, seja positivamente ou seja negativamente. O porquê disso? Quando nós somos criança, nós não temos ferramentas o suficiente para lidar com algumas situações. Por mais que hoje a gente olhe para trás e pense assim, cara, mas olha que bobeira. Quando nós tínhamos 5, 6, 7, 8 anos, nós não tínhamos a mesma ferramenta que a gente tem hoje, o mesmo saber, o mesmo conhecimento, a mesma forma de elaborar e a mesma experiência de vida. Então, lá atrás, o que para hoje às vezes é um pouco pequenininho, um pouco simples demais, era um furacão. Foi um furacão. E nós não sabíamos, nós não conseguíamos elaborar aquilo
sozinho. E muitas vezes os nossos pais nem sabiam que estavam fazendo errado, ou nem sabiam que aquilo estava acontecendo com a gente, e eles acabaram não ajudando. Então isso são coisas que não foram diluídas, vamos falar assim, e conforme a gente vai crescendo, aquilo vai crescendo com a gente, aquilo vai acompanhando a gente. Então, sim, todos os nossos traumas, todas as nossas vivências, todos os acontecimentos, eles influenciam hoje na nossa vida e, obviamente, nos nossos relacionamentos também. Então, vamos falar assim, se a gente teve uma relação com os nossos pais sempre nos satisfazerem, sempre fazerem pela gente, sempre resolverem, nunca deixaram a gente ter autonomia, nunca deixava a gente escolher, decidir, falar. O que você acha que hoje pode acontecer no seu relacionamento? Hoje pode ser que você seja uma pessoa dependente emocional, que não consegue fazer nada sozinho sem o seu parceiro ou sem a sua parceira. Que você não consegue se motivar a ir atrás das suas metas e das suas conquistas, muito pelo contrário, você consegue motivar os outros, porque lá atrás você não foi colocada nesse cenário, você foi o tempo todo sendo tirada do cenário da sua autonomia, do resolver a sua vida, do ir atrás, do pedir, do comprar, do esperar o troco, do contar o dinheiro. Então, tudo isso, todos esses comportamentos, essas movimentações, eu vou tirar só um pouquinho aqui, tô com medo de travar a live. Depois eu volto com os comentários, porque vocês sabem que eu odeio ficar sem os comentários, parece que eu tô falando aqui para as paredes. Então, todas as movimentações que foram feitas, como elas foram feitas lá atrás, nessas relações com os nossos pais, elas vão influenciar hoje. Até a seguidora, ela perguntou assim, Anile, quem sofre bullying quando criança, quando adolescente, hoje na vida adulta pode influenciar de uma forma a deixar a pessoa mais insegura, a pessoa sem amor próprio? Com certeza, principalmente se lá atrás os pais não ficaram sabendo do bullying, ou se os pais, na verdade, naquela época nem sabiam que existia o bullying, o que era o bullying, o que tinha que fazer com o filho que passou o bullying. Então, sim, influencia, porque o bullying é uma humilhação, o bullying é uma rejeição, o bullying é uma exclusão. E tudo isso que nós estamos falando é uma dor terrível. Quem nunca foi rejeitado? Pode ser não pelo bullying, mas numa relação amorosa, ou numa relação de amizade, que a amizade não deu liga, não seguiu em frente, enfim, quem nunca? Sabe a dor que é uma rejeição? Então imagina nós, criança, por isso que eu falo, gente, para quem tem filho, para quem tem irmão mais novo, vamos prestar atenção nisso. Não só se o seu filho, o seu irmão mais novo, o seu sobrinho, ou seja lá que for, é a criança que passa bullying, mas a criança que faz bullying, ela precisa de orientação. Porque às vezes ela não tem noção do estrago que ela está fazendo na vida do amigo, da amiga, da colega de sala de aula, o que for. Nós precisamos orientar essas crianças que se elas passarem por aquilo, a dor com elas também vai ser tremenda. E da mesma forma, a gente precisa dar atenção para a pessoa que sofre bullying, para a criança que sofre bullying, porque ela vai guardando tudo aquilo dentro dela e aquilo ali vai crescendo como uma bomba. E pode influenciar e influencia, né? Quando vira adulto, a pessoa fica mais insegura, a pessoa tem sempre uma baixa autoestima, a pessoa sempre acha que não é capaz, a pessoa sempre acha que as pessoas não gostam dela, que as pessoas nunca vão aceitar ela. Então é aquela pessoa que entra numa turma nova de faculdade ou numa aula de inglês, ao invés dela se aproximar da turma, ela senta lá no fundo, mais excluída. Ela mesma faz aquela movimentação de exclusão, porque foi o que ela viveu a vida inteira e é o medo de passar por aquilo de novo. Então, sim, todas as nossas relações da nossa infância, principalmente a forma como nós fomos criados, educados, influenciam sim nos nossos relacionamentos amorosos. E a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes nós vemos os nossos pais, por exemplo, o que nossa mãe faz, ou o que nossa mãe deixou de fazer com o nosso pai, com o marido, com o companheiro, e a gente acaba não concordando muito, mas mesmo assim a possibilidade da gente replicar isso na vida adulta é muito forte. Porque foi aquilo que nós vimos,
foi aquilo que nós vimos, que nós crescemos ouvindo. Então a gente precisa prestar muita atenção. Se nós temos pais que são negligentes, pais que nunca olharam para você, que nunca deram atenção, que muito pelo contrário, sempre não te deram norte nenhum, sempre você foi levado assim, sabe? A Deus dará, empurrando com a barriga. A possibilidade de você ser uma pessoa hoje com a baixa autoestima, de você se sentir incapaz de ser amado, de sempre sabotar os seus relacionamentos, ou na verdade cobrar demais daquele relacionamento, talvez até querer que essa pessoa te satisfaça o que os seus pais não satisfazeram na infância, na adolescência, tudo isso a gente pode colocar em movimentação. Por isso que nós precisamos cuidar. E quando eu falo cuidar, não é só olhar para os nossos pais, para o nosso histórico de vida e culpá-los, mas entender que agora você é responsável por você. E se seus pais fizeram coisas que você não concorda, que você não gostou de viver, que você sofreu, que até hoje você remói, a responsabilidade de você curar essas feridas é sua e não dos seus pais. Porque os seus pais, eles também são fruto da história deles. E eles também têm as limitações da vida deles, do que eles viveram. Então, muito provavelmente, o que eles fizeram por você, por mais que não tenha sido grandes coisas ao seu ver, foi o melhor que eles poderiam no momento. Então, nós precisamos entender isso. E quando a gente consegue entender isso, quando a gente consegue ter consciência que os nossos pais não são heróis, que os nossos pais não são seres perfeitos, nós conseguimos nos colocar como responsáveis, como adultos responsáveis para mudar a nossa vida, para engajar a nossa vida de uma forma mais assertiva, aonde você possa conseguir mudanças que vão sim influenciar nas suas relações de amizade, tanto nas suas relações amorosas. Então, a base disso tudo é a autorresponsabilidade. Seja os seus pais como forem, da forma como foi, da forma como te criaram. Se sim, te incomodou, te trouxe prejuízo, agora é sua responsabilidade inverter isso. Agora é sua responsabilidade olhar para si e falar o que você quer e o que você não quer mais. O que você quer tirar da sua vida e o que você quer acrescentar na sua vida. O papel de vítima, eu falei muito aqui semana passada sobre o papel de vítima. O papel de vítima é algo muito aconchegante, é algo muito gostoso, é algo que, se deixar, a gente fica ali pelo resto da vida. Mas também é um papel que deixa a gente estagnado, porque a gente fica jogando todas as responsabilidades nos outros, a gente fica jogando as responsabilidades nas costas dos outros, dos nossos problemas ou do que a gente quer para a vida. E o outro não é obrigado a nos satisfazer, a ir atrás do que a gente quer, muito pelo contrário. Então, tente optar por sair do papel de vítima e se jogar na sua vida, pondo a cara para bater e encarando os riscos, encarando os obstáculos, encarando os medos, as inseguranças. Porque provavelmente quando você conseguir encarar tudo isso, acertar, errar, elaborar, superar, etc., você vai conquistando as suas mudanças e você vai começando a deixar para trás esse papel de vítima e sair da estagnação. Quando eu falo sair da zona de conforto, sair da estagnação, isso não significa que você nunca vai errar. Isso não significa que você nunca vai ter problema. Isso não significa que vai ser tudo perfeito. Muito pelo contrário. As pessoas que encaram isso, elas passam por muito perrengue. E é o perrengue que traz as mudanças da nossa vida. É o vendaval que faz tudo ficar ajeitado depois. Então, pense nisso. Quem você vê escalando, conquistando, superando, não é porque simplesmente caiu do céu. Muito pelo contrário. Provavelmente essa pessoa, ela passou por muitas coisas, ela superou muitos obstáculos, ela enfrentou muitos obstáculos, ela caiu muitas vezes, mas ela levantou diversas vezes também. Então pense nisso, tá bom? Ok? É bom demais falar desses assuntos sobre o nosso passado. Da mesma forma que na terapia a gente leva a pessoa a ter consciência que o passado tem que ficar no passado e que hoje as coisas são diferentes, a gente precisa também entender que muitas coisas lá
influenciam muito no nosso presente e a gente precisa ajeitá-las. A gente tem sempre uma criança interna, né? E essa criança interna lá do passado, ela acaba sempre agora no presente tendo comportamentos imaturos, comportamentos de autossabotagens, que são sempre aquele tiro no pé. Então, por isso que a gente precisa diluir. Não que nós ficaremos estagnados no passado, esse que é o problema, ficar estagnado lá. Mas é olhar aquilo com afeto, olhar aquilo com uma compaixão por você e também pelas pessoas que passaram por você, principalmente seus pais. Algumas pessoas, elas conquistam essas mudanças, conseguem fazer essa movimentação sozinha, mas a grande maioria de nós precisamos da ajuda, seja de um profissional, né, da terapia, seja lá o que for, seja o que você acredita. Precisamos sim de ajuda para poder olhar isso de uma forma mais afetuosa, tá bom? Posso fuçar aqui o que vocês estão falando um pouquinho para eu ver vocês sobre esse nosso histórico de vida? Toda vez que você pensar sobre o seu passado, sobre traumas, lembra sempre do que eu falei. Somos todos frutos de uma história. Eu sou fruto da minha história, eu sou fruto da sua história e vou além. O seu parceiro, a sua parceira, é fruto da história deles. Então, obviamente, por isso que vocês têm diferenças. Por isso que vocês sempre vão ter diferenças. Nas nossas amizades também. Por isso que nós precisamos da compreensão num relacionamento. Por isso que nós precisamos da tolerância. O entender que o outro é uma outra pessoa. Que o outro é um outro indivíduo com outro histórico, outra educação, outros traumas, outros momentos. Que o meu certo não é o certo dele. E que o certo dele não é o meu certo. E nós não podemos obrigar isso da outra pessoa. O relacionamento até eu vou achar aqui. Cadê? Ela falou assim pra mim, como ter um relacionamento próspero, né, sem cobrar muito. É o entender o outro, eu entender que um relacionamento existem 3 mundos. O meu mundo, o mundo da outra pessoa e o nosso. Se não houver tolerância, se só houver egoísmo ou achismo de que só o seu é certo, provavelmente esse relacionamento, ele vai ser um relacionamento extremamente pesado. Para estarem nele, alguém vai ter que se anular, ou você ou o seu parceiro. Relacionamento é soma. Relacionamento não é fácil, mas é bonito, é gostoso. O abrir mão, o ceder, o ter jogo de cintura, muitas vezes a gente faz com raiva ou, na verdade, nós não gostaríamos, mas é necessário. Quando eu falo ceder, quando eu falo ter tolerância, eu não estou falando sobre tolerar o intolerável, tolerar relacionamentos abusivos, agressivos, que te agride fisicamente, verbalmente, psicologicamente, que tem jogos emocionais, tem torturas psicológicas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre 2 mundos, sobre 2 pessoas que foram criadas totalmente diferentes e que hoje querem viver o mundo delas, vão formar a família delas. E a gente precisa, sim. Um faz daqui, outro faz dali, outro faz por aqui, outro faz por lá. E isso acaba trazendo o quê? Isso acaba trazendo equilíbrio. Da mesma forma que um faz aqui, o outro sustenta por aqui, o outro ajuda a sustentar ali na semana que vem e assim vai. Isso é relacionamento. Agora, aqueles relacionamentos que tem subtração, que sempre alguém tem que se anular, alguém tem que se deixar de lado o tempo todo, alguém tem que fingir que não tem vontades, que não tem sentimentos, que não tem desejos, que não tem metas, que não tem sonhos. Isso é um relacionamento abusivo. Me perguntaram aqui hoje, como que eu descubro se eu estou num relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo, ele é um relacionamento que ele é feito de manipulações. A pessoa sempre está manipulando a outra a se sentir errada, a se sentir a falha, a ter que se desdobrar, se largar, se negligenciar para poder sempre estar satisfazendo a outra. Então, isso é um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo é aquele que tem agressões físicas. Relacionamento abusivo é aquele que tem agressões psicológicas, verbais, agressões sexuais. Tudo isso faz um relacionamento ser abusivo. E o relacionamento abusivo, ele muitas vezes ele não é um relacionamento estampado,
igual eu tô falando pra vocês. Nossa, você olha, é um relacionamento abusivo. Às vezes ele é tão sutil que a gente não consegue perceber essa movimentação da outra pessoa. A gente não percebe e o pior, a gente cai na cilada de acreditar que nós somos o problema. E aí o que acontece? Ferrou. Por quê? Porque nós vamos tentando nos ajustar à pessoa para ficar agradando ela. Quando a gente vê, a gente está agradando tanto que a gente morreu no meio do caminho. Que o nosso eu não existe mais. Só existe o nosso comportamento de movimentação para satisfazer e motivar aquela pessoa. Isso é um relacionamento abusivo. Presta atenção, o que esse seu relacionamento está te trazendo hoje? Mais sorrisos ou mais choros? Mais incômodos ou mais segurança? Mais momentos felizes ou momentos que você tá com a pulga atrás da orelha o tempo todo aqui, ó, incomodada? O tempo todo você precisa pisar em ovos ou você consegue ser natural? Você consegue falar não, mesmo sabendo que talvez o outro não vai gostar? Que você consegue pedir, que você consegue falar, por favor, eu tô precisando? Que você consegue falar, hoje eu não quero, hoje eu não tô afim, vamos deixar de ir? Ou vai lá você? Tem coisa mais gostosa no relacionamento que você fala assim, olha, hoje eu não tô afim, mas vai você. E as pessoas, eu vejo muito aqui que vocês me perguntam, as pessoas, elas colocam um relacionamento, elas validam um relacionamento com algumas coisas que não são bacanas, que não são saudáveis. Por exemplo, o não permitir que o outro tenha a vida dele, individual. Claro, vamos aqui dar um time, né? Dar um time com bom senso. Não tô falando de coisas, né? Desrespeitosas. Não tô falando disso, como eu já falei também, que cada relacionamento com as suas regras. Mas eu tô falando assim, a privacidade minha e a privacidade do meu esposo é diferente. Os meus momentos de eu estar comigo, dele estar com ele, com os amigos dele, eu com as minhas amigas, dando risada, é totalmente diferente do momento que nós estamos juntos. E é necessário isso, é necessário essa liberdade, é necessário essa confiança, é necessário essa tranquilidade em saber que ele estar indo lá ou eu estar indo onde eu quero ir vai me fazer bem. E depois eu vou voltar para casa e vai estar tudo bem. Claro, de novo eu repito, com bom senso. Eu não estou falando eu não estou generalizando. Eu não estou nesse libera geral do desrespeito, do que tem que ser do jeito, qualquer jeito. Não estou falando isso. Mas nós precisamos. O relacionamento que a gente só se sente bem quando é confirmado, quando é comprovado, quando é fotografado e mandado no WhatsApp, quando é filmado e mandado no WhatsApp, quando é monitorado, quando é acessado, quando só se for com a senha, só se eu tiver a sua senha. Isso não é relacionamento. Na verdade é relacionamento, mas não é relacionamento saudável. Não é, é um relacionamento pesado, é um relacionamento difícil. Imagine a fadiga que não é, o cansaço que não é, o estresse que não é. Você ter um relacionamento que a pessoa só confia em você quando você comprova. Que a pessoa só confia em você quando você manda foto, que você filma o lugar, que você de alguma forma precisa se desdobrar em milhões para poder falar quem tava, quem não tava, como era, como não era, e para a pessoa parar de te mandar mensagem, mas muito pelo contrário, ela fica ali te atormentando até você ir embora, até você sair dali, largar seus amigos, largar quem for, largar o encontro pessoal da firma, o amigo secreto de final de ano. Gente, que mundo é esse? Que relacionamento é esse? Pra que estar num relacionamento desse? Isso não é vida. Muito pelo contrário. Então, quando a gente trabalha essa privacidade do outro e a nossa, nós vamos somar para o nosso relacionamento. Nós vamos conduzi-lo a ser um relacionamento próspero, igual a seguidora me perguntou. E ela me perguntou além, como não cobrar nada? A cobrança, a exigência, ela vem a partir de uma insegurança nossa. De uma insegurança que exige que o outro comprove para eu me sentir segura. Ou que eu preciso ficar cobrando para o outro fazer para eu me sentir válida. Às vezes a gente joga a culpa no comportamento do outro, dos outros, da outra, seja lá o que for, mas a gente precisa se olhar e entender por que nós estamos agindo daquele jeito, por que nós estamos permitindo tudo aquilo.
Tudo começa aqui. Qualquer mudança que nós precisamos, que nós queremos, que nós vamos atrás. Qualquer mudança começa aqui, na gente. Naquele momento que, seja lá o porquê, a gente mata no peito e segue da forma como tem que seguir, encarando as responsabilidades, as consequências. Isso é um relacionamento abusivo. O relacionamento que te manipula o tempo todo para você poder ficar satisfazendo o outro. Eu estou rindo porque tem 2 palhaços lá dançando, lá no quarto. E dá pra ver, eu não ouço, mas eu vejo eles dançando. E eles estão lá fazendo gracinha. Entenderam? Então, um relacionamento próspero é entender que o outro é uma outra pessoa, que o outro tem uma outra vida, outras escolhas, outros momentos. E que tá tudo bem ele sair. Que tá tudo bem ele conversar com os amigos dele, dar risada, ver bobeira, falar bobagem. E faça isso por você também. Se dê momentos com as suas amigas, com a sua irmã, com as suas primas, sei lá, se dê momento com as suas pessoas. Isso vai valer a pena, tá bom? A confiança no relacionamento é tudo. Mas essa confiança, ela tem que ser prolongada, no sentido assim, eu falo sempre muito para os meus pacientes, desde que esteja em acesso ao meu braço, à minha mão, eu estou confortável, eu estou confiando. Mas quando dá uma escapadinha do acesso à minha mão, opa, eu já fico insegura, já não quero. Poxa, tem que ir, a confiança tem que ser de olhos fechados. O relacionamento é para isso. Agora, se a gente tá num relacionamento que o tempo todo a gente fica ali com a antena ligada, pra quê? Pra que nós vamos precisar disso? Relacionamento é entrega. Relacionamento é parceria, é naturalidade, é ser quem você é aceitar o outro mesmo com aquelas atitudes insuportáveis que todos nós temos. Quando eu falo tudo isso, eu não estou falando que, por exemplo, que o meu relacionamento é perfeito, ou que não tem momentos que eu quero o Lucas e falo, meu Deus do céu, ou ele comigo. Claro que tem. Claro que tem. Eu tenho as minhas manias, ele tem as manias dele, eu tenho as minhas coisas negativas, ele tem também. E eu encho o saco dele também às vezes. Nós temos isso, é um relacionamento. Mas é muito maior, a porcentagem das coisas boas, do tempo das coisas boas, elas são muito maiores do que desses outros momentos. E sim, muitas vezes eu abro mão de alguma coisa, já abri mão de alguma coisa por ele. E ele por mim. E nós dois por nós. Isso é relacionamento. Pessoas perfeitas nós nunca vamos achar. Nós não somos e nunca vamos achar, porque isso é irreal na nossa realidade humana. Isso não existe. Não existe. Então, se você é uma daquelas pessoas que seleciona demais, que nada tá bom, que você é enjoado, que tem que ser assim, que tem que ser assado, nunca tá contente, sempre tá faltando alguma coisa, sempre, mas ele dobra a manga da camisa errado, o jeito que ele põe o relógio, a calça, aquele jeito de falar, demora para responder no WhatsApp, sei lá o quê. A gente precisa entender que as pessoas, o combo delas é esse: virtudes, defeitos, qualidades e não habilidades. Coisas que a gente vai sorrir de orelha a orelha, coisas que a gente vai falar, meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar isso? A gente aguenta, desde que exista amor, desde que existam metas dessas duas pessoas juntas, desde que existe o sentido daquele relacionamento, que vocês acordam de manhã, que vocês se olham, que vocês se encaram, que vocês não estão juntos, mas vocês dois sabem qual que é o sentido daquele relacionamento. O que vocês querem para daqui a 1 ano vocês dois juntos, 6 meses, 2 meses, daqui 15 dias, como que vocês querem estar? Vou contar um negócio pra vocês. Maré do Covid. O Covid está na minha casa, né? Então, estamos com o Covid, estamos bem. O Lucas está positivo, o meu deu não reagente, mas possivelmente, né? Eu estou sim, foi só questão de dias de sintomas. Então, assim, desde sexta-feira, nós estamos dentro de casa, só nós. Então, muitas vezes, às vezes, tem vontade de você sair, bater porta, mas você pensa,
isso não é a nossa realidade. Nossa realidade seria uma movimentação, seria estar trabalhando uma coisa ou outra. Então agora, nesses próximos 15 dias aqui dentro, é hora de ceder. É hora de um olhar para o outro, de dar risada, de brincar, ou de respeitar. Um quer ficar no quarto, o outro quer ficar um pouco quietinho aqui na sala. A gente tem o Henrico que acaba demandando muito também, tá? Então, assim, é isso. Não que é tudo flores, que são tudo é um mar de rosas, muito pelo contrário, tá bom? Vamos seguir adiante, porque hoje eu tô falando demais. Uma coisa que eu queria muito que vocês entendessem, que é meu jeito, é quando eu respondo uma pergunta, às vezes eu respondo várias perguntas nela, eu vou emendando um assunto no outro. Então, tente você conseguir ter essa flexibilidade junto comigo de ir tirando pedra de leite tirando leite de pedra, perdão, dessa live. Vai vendo o que serve para você, vai vendo o que cabe na sua realidade. Agora mesmo respondendo esse texto enorme que eu falei sem parar, eu fui respondendo várias perguntas que estavam aqui. Então, tem essa flexibilidade de que eu não preciso ir lá ler a pergunta assim, assim, assim e responder, tá bom? Lembre-se que você é responsável pela sua vida e que você precisa saber o que cabe na sua realidade para você poder fazer as mudanças. Combinado? Bora lá, gente, tô vendo os comentários de vocês, muito obrigada, tá? Estamos bem, podem ficar tranquilos. São os sintomas normais, né? Normais, entre aspas, que nós, principalmente o Lucas tá tendo, os meus são bem menores por enquanto, mas nós estamos bem, nos cuidando, em alerta, fazendo tudo que tem que fazer, tá bom? Então, bora para mais pergunta, depois eu volto aqui com os comentários, tá? Bora lá. Deixa eu me pegar aqui. Algumas pessoas me mandaram sobre relacionamentos, pessoas que estão começando, que já estão um tempo prolongado em relacionamentos sérios, mas que esses relacionamentos eles possuem uma interferência. O que seria essa interferência? Essa interferência é uma ex-esposa que traiu, essa interferência é uma ex-namorada, essa interferência é a bebida, essa interferência é a insegurança do outro. Essa insegurança do outro, até pus aqui uma para eu falar para vocês. Existem muitas pessoas que elas acabam nos segurando, que elas acabam comandando aquela situação, que não é um relacionamento ainda, nos segurando, nos deixando ali em banho-maria e sempre colocando interferências. Por exemplo, a insegurança de ter um relacionamento, o medo de entrar num relacionamento sério, mas eu te amo muito, queria muito ficar com você, mas não vou ficar com nada sério. Então eu queria muito que vocês tomassem cuidado com isso, porque a pessoa ela pode ter a insegurança dela e ela deve ter a insegurança e os medos dela, mas você não é obrigada, você não é obrigado a viver aquilo, a viver aquele momento de indecisão, você não é obrigado a viver aquele momento aquela insegurança que nunca é trabalhada, você não é obrigado a ficar ali em banho-maria. O falar é uma coisa, o agir é outra. O eu te amo demais, eu queria ficar com você, pro ficar com você tá muito longe. E nesse espaço, você se perde, você se anula, você se deixa para tentar ficar imaginando, pensando e com expectativas de quando que essa pessoa vai resolver agir, já que ela te ama tanto. E se o que ela ama é o seu amor por ela? Você já parou para pensar nisso? E se o que ela ama é o fato de você ficar o tempo todo mandando mensagem, o tempo todo ali, sabe, cultivando, o tempo todo ali inflando aquele ego, o tempo todo ali, olha, eu gosto de você, eu amo você, olha, você é linda, nossa, que foto linda, nossa, imagine nós dois hoje. Vai que o que ela ama é isso e não você. Você já parou para pensar nisso? Então toma cuidado, que às vezes tem algumas interferências no caminho e que, sim, algumas nós podemos, precisamos e devemos passá-las, entendê-las para que esse relacionamento dê certo, porém algumas outras, eu não sei se vale a pena. Vai que essa pessoa ela nunca age
e simplesmente aparece alguém que essa insegurança some e ela concretiza um relacionamento sério com essa outra pessoa e você fica para trás. Falar é muito longe de fazer. Agir e falar são coisas totalmente diferentes. E o que nós precisamos, o que você precisa para se sentir amada, para se sentir feliz, para se sentir orgulhosa, honrada de ter uma pessoa do lado, são atitudes, tanto suas quanto dele ou dela. Então toma cuidado. Toma cuidado com essas inseguranças, com a timidez. Elas existem sim. Mas quando não tem atitude, você tem que ter um ponto de interrogação e perguntar, mas por que não tem atitude se há tanto amor? A pessoa não poderia tentar superar essa insegurança se relacionando comigo? Nós não poderíamos tentar superar essa insegurança concretizando... Olha, ficou até vermelho como eu cocei. Concretizando esse relacionamento? E eu mostrando, eu me doando e ele se doando também? Então tome cuidado. Da mesma forma, tem as ex, né? Me falaram pra mim sobre a interferência de uma ex-esposa. Ele me ama muito, a gente tá num relacionamento há muito tempo, um casamento, mas a ex sempre acaba perturbando, sempre incomodando. Traições, feridas, momentos, traumas, relacionamentos difíceis, todos nós passamos. Mas quando a gente encara um novo relacionamento, quando a gente diz sim num casamento, a gente precisa ter tudo isso elaborado. E a gente não pode deixar que influencie o nosso atual relacionamento. Então, o fato dele, porque foi uma seguidora, o fato dele ter esses incômodos, dessa ex sempre vir presente na mente, nos pensamentos, nas situações, é uma escolha dele. Agora, o que eu te pergunto é, o que você escolhe para você? Continuar vivendo isso? Continuar vivendo isso que não é satisfatório para você, que te incomoda pra caramba? Ou ir atrás, ou tentar até mesmo falar, explicar que você não quer mais viver assim, que você gostaria que algo pudesse ser feito para que vocês pudessem viver em paz, sem esses pensamentos, sem essa ex sempre presente. Quando a gente entra num relacionamento, eu falei disso em algum lugar ontem. Na caixinha de perguntas. Quando a gente entra em um relacionamento, nós temos que ser maduros o suficiente e lembrar que todo mundo tem história. Histórico, tem outros ex, tem outra, né? Enfim, outras loucuras, outras cagadas, enfim, várias outras coisas feitas na vida. E que esse passado não precisa ficar no presente agora, muito pelo contrário. Você não precisa ficar perguntando, você não precisa ficar remoendo, você não precisa querer saber, porque vai te machucar. Agora, se você quer perguntar e quer achar que essa pessoa nunca fez nada, quer ouvir que essa pessoa nunca fez nada, só se você se relacionar talvez, né, com alguém que ficou dentro de casa congelado o tempo todo. E mesmo assim essa pessoa vai ter alguma história pra te contar. Então vamos ser maduros. Machuca, a gente não quer ficar sabendo com quem se relacionou, com quem não se relacionou, com quem ficou, com quem sempre foi muito afim, louco, isso e aquilo. Deixa cada um com o seu passado, você também tem o seu. Agora, quando esse passado ele vem atormentar dessa forma, eu acho que precisa ser revisto, revisado, que precisa ser dialogado entre os dois, entre o parceiro e a parceira, o quanto isso incomoda, o quanto isso influencia negativamente e ver o que pode fazer. Porque estar com alguém amando outra ou outro não é muito legal. A gente não consegue se doar, né? A gente acaba sendo injusto tanto com a gente mesmo, tanto com a outra pessoa que tá com a gente. Pensa que os dois poderiam ser felizes de uma outra forma, ou deixar a outra pessoa caminhar e você ir resolver suas feridas e curar suas feridas, tá bom? Então pensa nisso. Como ter um relacionamento próspero, falei pra vocês. Sobre o relacionamento abusivo, falei pra vocês. Por que os homens... o Henrique chorando. Por que os homens não admitem que amam? Eu não sei. Por que os homens não admitem que amam? Os homens admitem. Muitos homens que eu conheço, eles admitem que amam e encaram um relacionamento. Eles abrem mão da vida de solteiro, dos prazeres da vida de solteiro, eles abrem mão de diversas coisas, porque eles amam e eles querem concretizar um relacionamento. Agora, os que não admitem, os que não assumem, é porque algum ponto de interrogação tem.
algum problema tem, algum mas tem, algum medo de ou não querer abrir mão da vida de solteiro ou de outras coisas tem. Homens que eu conheço, a grande maioria admitem sim que amam e admitem desde o momento que esse sentimento começa a transbordar. A mesma coisa mulheres. Mulheres admitem que amam e tem mulheres que não admitem que amam por ser conveniente para elas, por não quererem abrir mão de alguma outra coisa. Então, eu acho que o seu foco tem que mudar. Se ele não admite que ama e nem concretiza um relacionamento comigo e ele diz gostar tanto de mim, tem alguma coisa aí por trás. Outras pessoas, outra pessoa, ou eu não sou tudo que ele gostaria que eu fosse, eu não sou para ele o que ele é para mim, ou vice-versa. Presta atenção, tá bom? Combinado? É a mesma coisa aqui, ó, eu coloquei até junto para poder responder. Quando o cara fala que ama, mas não tem atitude. Por que uma pessoa amaria tanto e deixaria a outra escapar e não teria atitude? Por isso que eu falo, o que ele ama? Ele te ama ou ama os seus comportamentos, o tanto que você faz, a sua doação, o tanto que você tá ali o tempo todo, os seus ciúmes, as suas ligações, suas mensagens, o que ele ama, tá bom? Beleza? Como superar o fim de um relacionamento? Vamos falar sobre fim de relacionamento agora para finalizar. Mesmo existindo amor das duas partes. Isso aqui eu acho muito legal, a gente deixar bem claro que a gente não larga uma pessoa só quando a gente desama ela, quando a gente desapaixona. Muitas vezes a gente larga um relacionamento, a gente deixa uma pessoa porque não tá sendo saudável, porque não tá sendo compatível, porque os valores não são iguais, porque os objetivos não estão sendo iguais e nem a forma de se comportar está sendo igual. Quando tá sendo dureza, quando tá sendo pesado, quando tá sendo abusivo, quando tá sendo tóxico, a gente não tem que esperar esse desamor, o desgostar. A gente tem que deixar. Ah, mas eu amo, eu vou sofrer. Vai sofrer, vai doer, dói pra caramba. Sempre pra um vai doer mais que pra outro num término. Mas a gente consegue elaborar, a gente consegue superar. Quando a gente sai de um relacionamento que não tá bacana, mesmo a gente amando, a gente se dá de presente a oportunidade de continuar a viver, de conhecer outras pessoas, de ter um relacionamento legal, de ter um relacionamento gostoso e saudável. Quando a gente ama e tá num relacionamento abusivo, tóxico e não abandona, a gente se tira a vida. Mais ou menos assim. A gente vai deixando a nossa vida escapar e a gente vai vivendo só a vida do outro. E a gente vai se anulando. E a gente vai se deixando. E a gente vai se perdendo até que simplesmente a gente morre em vida. Até que simplesmente a gente só tá ali como anexo de uma outra pessoa. O amor, ele é muito importante. Óbvio que ele é muito importante. Mas o amor, ele precisa de outros... como que eu posso falar? Ele precisa de outras coisinhas ali interligados, sabe? Ligadinho a ele. Ele precisa da parceria, da honestidade, da fidelidade. Ele precisa do bom senso, ele precisa do carinho, ele precisa da amizade, ele precisa da reciprocidade, enfim, ele precisa de várias coisas para que ele possa sustentar um relacionamento. O amor por si só, ele não sustenta. Podem ter pessoas que se amam, mas elas podem estar num relacionamento insuportável, pesado, agressivo, que fica o tempo todo tendo que comprovar, igual eu falei, o tempo todo com agressões verbais, o tempo todo com agressões psicológicas, com jogos, torturas emocionais por ciúmes, etc. Então, o amor por si só não deve fazer com que a gente continue no relacionamento. O amor, ele não deve nem fazer a gente pensar em largar a própria identidade para poder agradar o outro, para poder sustentar um relacionamento. Eu não vou falar para você que não dói, para vocês que não dói, porque dói pra caramba, né? Todos nós já passamos por isso, acredito eu. Mas a gente supera.
E a gente supera, a gente se dá a oportunidade de continuar a viver, de vir outras pessoas, de receber outras pessoas, de viver novas experiências, outras experiências. Essa pessoa que era tão importante, que você amava tanto, que era o foco da sua vida, ela vai diminuindo a importância conforme você for vivendo, conforme você for conhecendo outras pessoas, fazendo outras coisas, vivenciando outros momentos. Porque outras pessoas, outras coisas vão se tornando importantes e essa vai diminuindo ali, ela vai caindo. Ela vai caindo. E outras vão subindo. E você vai dando mais olhar para essas coisas novas. Por isso que eu falo, quando a gente termina um relacionamento, a gente tem que saborear no sentido assim de aceitar os nossos sentimentos, a tristeza, a dor, o choro, o tempo que a gente precisa para ficar mais sozinho, de ficar ali em casa, sabe? Chorando mesmo, pensando, mas daqui a pouco a gente precisa voltar a viver. A gente não pode anular a nossa vida, a gente não pode deixar a nossa vida preta e branca, a gente tem que voltar da cor. E para voltar da cor, a gente tem que se desafiar, a gente tem que encarar, a gente tem que ir em busca das coisas que a gente deixou para trás, das pessoas, das amizades. E assim a gente vai superando. Demora. Mas a gente vai superando, isso que é importante, que há possibilidade de superação. E é com essa hipótese que a gente tem que trabalhar. Com a possibilidade de superação e não desistir. Fazer suas coisas, não anular a sua rotina, não deixar parar as coisas que você gosta, voltar para academia ou ir fazer uma aula nova que você gostaria, falar sim para os amigos que chamam para sair. É assim que a gente faz, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Opa! E aí, me contem, a live de hoje foi boa para alguma coisa? Qual que foi o seu insight dessa live de hoje? Para que essa live tá valendo para você? Conta para mim, escreve aqui para mim. Ou tira um print aqui para mim e depois coloca lá estampado. Essa live valeu porque isso, por causa daquilo. O meu insight nessa live foi essa, o meu maior aprendizado nessa live foi essa. Conta para mim, o que foi bom para você? O que foi assim, meu Deus, que balde de água fria? Ou, na verdade, nossa, tá vendo? O meu pensamento era certo. É isso mesmo, é assim que eu tenho que seguir. Ou, não, eu preciso mudar o meu caminho, eu tô indo pelo caminho errado. Assim eu vou entrar numa cilada, assim eu vou me anular, assim eu vou me machucar, assim eu vou me deixar para trás. É para isso que nós estamos aqui. Para isso que a gente conversa, para isso que a gente fala o que a gente sabe no sentido das experiências que a gente tem com pacientes, com outras pessoas e até mesmo com a experiência de vida. Que bom, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva, tá bom? E quem não pôde assistir inteira, quem tem uma amiga que precisa assistir, um amigo, marca ela, manda essa live para a amiga para que ela possa assistir, para que ela possa ter os aprendizados da forma como você está tendo também. Que delícia, eu fico feliz. A gente precisa sempre seguir no cultivo do nosso amor próprio. Seja você que está no relacionamento sério, gostoso, saudável, seja você que está entrando num relacionamento agora, ou seja você que está em busca de um relacionamento. Eu falei muito sobre a dificuldade de ter um relacionamento. Cultive o seu amor próprio. Cultive ele, porque ele também está entrelaçado com várias outras coisas que vai tornar a sua vida mais positiva para atrair pessoas positivas, para que você tenha relacionamentos positivos, tá bom? Amor próprio em primeiro lugar, com certeza, beleza? Lembrando que o meu curso, para quem perguntou hoje, antes de eu entrar nas perguntinhas da caixinha de perguntas, ele ainda está ativo, tá bom? O link dele está lá na minha biografia, o meu curso Relações e Amor Próprio, onde a gente fala sobre tudo isso que nós estamos falando, com exercícios, com forma de colocar em prática, com forma para conduzir você a conquistar esse relacionamento honesto, esse relacionamento saudável que você está precisando, que você está querendo, que é a sua meta, que você tanto busca, tá bom? Cuidado que muitas vezes a gente quer algo,
mas o nosso caminho não está sendo condizente com o que a gente quer. Os nossos passos não estão sendo condizentes aonde a gente quer chegar. Então, cuidado com isso, tá bom? Ó, um beijo para vocês, um beijo em você. Se cuidem, se cuide. Até semana que vem na nossa próxima live, beleza? Fica aqui meu eterno agradecimento para vocês. Nos vemos no Instagram, nas postagens, nas caixinhas de perguntas, nos vídeos. Nos vemos por aí. Obrigada por sempre estarem comigo, por sempre interagirem, por sempre engajarem, por sempre agradecerem, por sempre me motivarem a estar aqui todos os dias, tá bom? Então, um grande beijo, um abraço bem apertado em vocês. Se cuidem, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.